Rafa, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo ótimo. Então tá bom. E aí, qual que é o tema de hoje? Vamos falar sobre julgamentos, né? O ato de julgar. Então vamos Vamos lá. lá? Nós estamos vivendo um momento crucial, né? Como a gente já trouxe na live passada, que é a escolha, né? Do joio do trigo. E é um momento em que nós estamos vivenciando o transcender do ser humano. Ou seja, a gente vai viver a era do espírito. A gente precisa transcender o ser humano. Mas para a gente ganhar essa ascensão espiritual, nós precisamos eliminar das nossas condutas o ato de julgar, né? Nós precisamos eliminar, porque se a gente parar para analisar, o julgamento só traz transtornos, só traz mal entendidos, só traz desavenças, conflitos, né? Por quê? Porque o ato de julgar, a gente sempre vai julgar ser melhor que o outro, a gente vai julgar o ato de desprezar o outro, a gente sempre leva essa energia para o lado negativo, porque nós não temos consciência que estamos julgando. Nós temos que aprender a ter a consciência que a gente julga para que a gente possa analisar se a gente está julgando, aquele julgamento faz sentido. E esse sentido que a gente traz é se faz sentido para o universo, faz sentido para Deus, não para nós seres humanos. Porque muitas das coisas que às vezes a gente aprende que é certo, não é, né? Deus mostra que a gente está equivocado em muitos dos nossos conhecimentos. Não que o conhecimento que nós temos seja inválido, mas é ultrapassado. Está na hora da gente buscar algo a mais, que é esse transcender o ser humano para o espiritual. E a gente pode analisar e fazer uma reflexão de histórias antigas, né? Antigamente as pessoas falavam se as pessoas escuras, de pele escura, se elas tinham alma. Olha que situação que chegamos, né? Então, as pessoas julgavam pela cor da pele se tinha alma. Olha que absurdo, né? Mas, hoje em dia, quais absurdos a gente está ainda batendo na mesma tecla, né? Julgando. Então, a gente traz a seguinte reflexão. Se pergunte se você julga. Aí, como que eu sei se eu julgo? Se pergunte para a sua própria consciência se você está julgando todos os seus pensamentos, todas as suas ações, todas as suas atitudes. Isso, né, esse exercício, essa reflexão, nada mais é que autoconhecimento. Então se pergunte se o que você está pensando, se você, o que você está fazendo é um ato de julgamento. E outra coisa que a gente precisa ter para a gente discernir isso é conexão com Deus. Pergunta para Deus, conversa com Deus, escuta Ele dentro do seu coração, se o que você pensa, o que você fala, o que você faz, as suas atitudes, é um ato de julgar, né? Porque o que a gente aprende é assim, a gente julga o tempo todo. Isso é natural, é normal, né? O problema é que a gente não tem consciência do julgamento. Aí ele se torna perigoso. Porque às vezes as pessoas não entendem, mas você falar assim, vamos pegar plantas, né, que dá menos problema. Essa planta é bonita. É um julgamento. Você está julgando a planta bonita. Não tem problema nisso, né? Mas esteja consciente que isso é um ato de julgar, né? Se você achar bonito ou feio, é um ato de julgamento. Por quê? Porque quando a gente transcende o humano, a gente não pode mais julgar, porque a gente vai para a realidade do que é.
né? A planta, ela é uma energia, né? Ela é a presença de Deus, ela é as suas composições, né? Agora, se a gente acha bonita ou feia, aí é um julgamento. E a gente não condena essa questão. O que a gente traz é, esteja consciente desse julgamento e veja se vale a pena. Por quê? Porque se a gente achar a flor feia, a gente vai desprezar, a gente vai destruir, né? Muitas vezes a gente vai eliminar por um julgamento que é nosso. Mas, e para o universo, o que aquela flor significa? Né? Agora, pega esse exemplo e expande para as outras coisas. Né? Porque a gente julga tudo, a gente julga a política, a gente julga a religião, a gente julga as pessoas, né? Por N coisas, menos porque realmente elas são. A gente não consegue, quando a gente julga, a gente não consegue ver a realidade, né? De como as pessoas são, de como as coisas são de verdade. Então, por exemplo, pega a religião, né? Será que as pessoas têm abertura de estudar as religiões para ver como elas são antes de julgar? Esse é o grande problema, né, Rafa? As pessoas julgam uma religião ser melhor que a outra sem estudar, sem frequentar, sem vivenciar o que aquela religião significa, por que existe aquela religião. As pessoas vão metralhando, né, julgando de todas as formas possíveis e impossíveis, sem saber o que realmente aquilo significa. Né? E o pior, é aí que a gente fala das confusões, ó, porque a religião A é melhor que a religião B, porque a religião B faz aquilo, aquilo outro, sem saber o significado daquilo, sem saber a importância de se fazer aquilo para aquela religião. Né? A gente... É aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? Caminhos tem muitos, mas a gente sempre busca pela mesma coisa, chegar de alguma forma a Deus, né? Só que uns conhecem um caminho, outros conhecem outro. Agora, quando a gente se permite estudar todas essas religiões e buscar o entendimento, e a gente consegue, dentro do autoconhecimento, entender, compreender, são só formas de caminhar diferente, porque a busca é a mesma. São só a forma de caminhar que são diferentes, nomes que se dão diferentes, mas é para o mesmo ser, é para onde todos nós estamos caminhando. E como que eu vou dizer que a minha é melhor do que o outro, que o meu caminhar é mais correto do que o outro? Não tem como. E as pessoas não buscam conhecimento, e quando a gente não busca o conhecimento para aprender todos esses caminhos, a tendência é a gente olhar para o caminho do outro e achar que ele está perdido. E, na verdade, são só formas de caminhar diferente quando a gente respeita isso. E quando a gente compreende isso, que é a forma que ele tem de abraçar Deus, abraçar o seu caminho, a gente tem entendimento de que isso é divino e é o caminho que ele precisa caminhar para chegar onde ele precisa. Se o meu é de outra forma, é o caminho que eu preciso trilhar. E nenhum deles está errado. Porque a gente busca a mesma coisa, a mesma energia. Só que cada um usa o nome que quer. Eu gosto de estar na Igreja Católica, é lá onde eu consigo me conectar ou me... Entendeu? Isso não faz diferença para mim, porque o que eu busco, o que eu quero, não está no lugar, no ambiente, está em mim. O que eu encontro, o que eu quero, já faz parte de mim.
Eu só preciso transbordar aquilo dentro daquela energia. E às vezes tem pessoas que se ligam em ambientes, mas quando a gente tem esse entendimento espiritual, que nem é o ambiente, somos nós. Quando a gente é o primeiro lugar de habitação, o lugar pode ser em qualquer um, até debaixo de um pé de árvore. Você se conecta, você consegue transbordar aquilo que você tem dentro. Então, assim, é a gente olhar com respeito para o caminho do outro, porque é a forma que ele consegue se conectar. Seja espiritismo, seja evangélico, seja católico, seja como for. É como cada pessoa se sente bem dentro daquilo. E isso te faz bem, te faz um ser humano melhor, te faz transcender as coisas que a gente olha hoje aqui e tira a gente da realidade divina, do mundo espiritual. É o que te faz melhor, é o que te faz transcender. Segue o seu caminho. Se está certo, se está errado, quem vai dizer é Deus. Então, sim, olhe para dentro, né? Encontre a resposta que precisa. É Deus que pode dar resposta, não sou eu, não é o Rafa que vai dizer, ó, seu caminho está certo, o meu está errado, ou do fulano está errado e o meu está certo. Entendeu? Quem pode julgar isso, quem pode dizer isso, é Deus. E quando a gente se permite ouvir a voz de Deus, a gente olha para dentro, a gente sente, a gente transborda aquilo. Então, assim, é uma realidade que se apresenta para a gente quando a gente se permite, quando a gente sai desse julgamento, porque essa pessoa está errada e eu estou certa. Então, assim, quando a gente sai do julgamento, a gente está aberto para Deus. Quando a gente deixa de julgar, quando a gente sai desse olhar de que eu preciso ser assim, ou fulano precisa ser assim, não. A gente só precisa ser como Deus quer. Se Ele quer o seu coração transbordando naquele lugar, é ali que você vai. Se Ele faz você se transbordar debaixo de um pezinho de árvore, sentado num tronco de pau, é ali que você vai transbordar. Pois a presença dele está em todos e qualquer lugar. Quando o nosso maior templo está preparado para ele, a gente aceita e acessa em qualquer lugar. Até no lugar mais improvável. Ele vai estar presente e ele vai se manifestar. Então, assim, é a gente estar livre disso, né, Rafa? É sair dessa... Porque se a gente parar para observar, ele sempre andou no mundo sem julgamento. Ele abraçava, ele estava junto com quem ele achava necessário na hora certa, ou nos momentos mais improváveis. A presença dele era constante. Então, quem sou eu para dizer que o lugar que eu estou é o lugar correto? Ou que o lugar do outro é o lugar incorreto? Que está presente onde tem amor, aonde tem acolhimento, aonde tem o sentimento, o sentir a presença. Então, assim, é a gente aprender a respeitar as escolhas, né? Porque são escolhas. E eu não vou ficar num lugar onde eu não consigo transbordar aquilo que eu sinto. E se é ali naquele ambiente, naquele lugar que eu consigo transbordar, eu consigo sentir a presença, é ali que eu vou estar. E vice-versa. A gente só precisa acolher, ter acolhimento no nosso coração. E o acolhimento faz parte a gente transbordar o amor que a gente carrega. E é o maior ensinamento que ele nos trouxe, né?
Então, assim, é transbordar isso, acolher cada um, porque as pessoas não vão reconhecer religiosidade em nós. Ela vai reconhecer o amor que a gente transborda, que é o grande ensinamento de Deus, né? Então, assim, é a gente transbordar aquilo que a gente tem. E se é o ensinamento que ele nos entrega todos os dias, a gratidão, o respeito e esse amor por tudo que ele nos entrega e acolher as pessoas da mesma forma de como a gente se sente dentro disso tudo. Então, assim, não é o certo ou o errado, é o que faz a gente transbordar. Não é o lugar, sou eu. Não é a pessoa, sou eu. Quando eu tenho isso presente em mim, quando eu tenho isso no meu coração, e isso faz parte de mim, ele está comigo o tempo inteiro. E onde eu for, com certeza a presença dele vai estar. Então, assim, é a gente abraçar todo o improvável, né, Rafa? E abandonar esse ato da gente julgar essas coisas. Então, assim, a gente ficar em paz com isso e acreditar que cada um precisa caminhar o seu caminho. E é o caminho que ele dá, não é o caminho que eu dou ou que o outro vai me dar. É o que eu sinto dentro disso tudo. Eu estou bem, eu estou melhor por isso? Ótimo. É assim que vai ser. A gente ter uma conversa, né? E ouvir Deus faz toda a diferença. E por quê? Infelizmente, né, a gente tá cheio de crenças, preconceitos, tabus, né, questões criadas pela sociedade para dizer se isso é certo, se aquilo é errado. Mas as pessoas falam, né? E a gente muitas vezes está no automático e fala também, quem tem que julgar é Deus. Mas se a gente parar para analisar, nem Deus vai julgar, porque ele ensinou a gente a não julgar, por que ele vai julgar? Então, a gente tem que começar a ter esse esclarecimento, né, de forma a ter mais confiança nos ensinamentos que ele trouxe. Se ele falou que é para a gente não julgar, é porque nem ele julga, então ele não vai julgar ninguém. E dentro disso, então, né, a gente tem que começar a ficar mais atento às questões que a gente enxerga por aí. Né? Se ele não vai nos julgar, né? Por quê? Porque as nossas escolhas, né, os nossos atos, toda ação tem uma consequência já. Toda ação tem uma consequência. Boa ou ruim, isso aí não faz diferença. Né? Por quê? Porque o que a gente planta, a gente vai colher. Então por que a gente vai julgar uma pessoa se ela tem a pele diferente da gente? Não faz sentido isso. Né? A gente julgar a sexualidade da pessoa, as escolhas dela, aí as pessoas vêm e trazem, né, umas interpretações errôneas, né, porque Deus fez assim. Será que você está realmente entendendo Deus? Será que nós estamos entendendo Deus, julgando as pessoas, as escolhas da sexualidade, se querem casar, se não querem, se querem ter filhos, se não querem? Será que a gente está entendendo o que Deus trouxe? Será que dá para nós começar a refletir sobre isso? Porque nós estamos julgando. E o problema disso é que nós vamos ser cobrados por esse julgamento por nós mesmos, pela nossa própria consciência. Então, por isso que a gente trouxe lá no começo. Se pergunte se você está julgando e se isso faz sentido. E deixa a resposta aparecer para você, porque Deus vai te dar a resposta. Por que eu vou julgar uma pessoa pela cor da pele dela? Será que faz sentido isso? Será que faz
sentido eu julgar o gênero, homem, mulher, se é melhor, é pior, né? O que a gente vê por aí. Ah, porque é mulher, isso eu escutei isso bastante vezes. Ah, isso é serviço de mulher. Como assim serviço de mulher? Que julgamento é esse? Então, sabe? Então tem coisas que nós mesmos, né, julgamos e nós mesmos trazemos conflito para a nossa própria vida, para a nossa própria sociedade. E vice-versa, né, É Rafa? lógico. Também falo mesmo, porque a gente costuma, assim, eu falo porque eu e minha irmã, a gente palpa toda obra, né? E a gente ouve muito isso é serviço de homem. Então, assim, são situações, não tem esse de homem e mulher. Tem disposição, tem vontade de fazer. Essa é a realidade. Então, assim, aí as pessoas te julgam mais masculino, mais feminino, ou porque você é assim ou você é assado. Não tem nada a ver. É o que você sente, a sua energia de fazer, a sua energia é de praticar, e você vai fazer. Não interessa se isso é de homem, se é de mulher fazer, você vai fazer. Então, assim, tudo na vida, né? A gente encontra essas situações que às vezes as pessoas inconscientes não percebem, mas são coisas assim muito claras. E isso não me faz menos mulher ou um homem menos homem porque faz um serviço que uma mulher está fazendo, ou eu menos mulher por fazer um serviço que um homem faria. Então, assim, são julgamentos que criados pelo ser humano, porque a gente pode tudo. Dentro disso, que a gente tenha disposição, a gente tenha disponibilidade para fazer, e a gente pode, a gente tem condição de fazer, a gente faz. Porque Deus dá condição para todo mundo. Então, muitas vezes não tem entendimento nisso, né? A capacidade são as mesmas. Claro que a mulher tem uma coisinha a mais, né, Rafa? A gente consegue gerar uma vida, a gente faz, entendeu? Mas tudo tem dentro disso o complemento, são complementos, são situações que fogem disso. Se a gente parar para expandir a consciência, a gente vai ver que Deus é tão perfeito que Ele faz as coisas de forma que para o homem, se ele parar, a mulher parar para entender isso, vai ver muita coisa. Entendeu? Então, a gente precisa transcender essas coisas, esses detalhezinhos, essas bobeiras que muitas vezes se coloca como um obstáculo, né? Ou como uma trava. Trava a vida, trava tudo. Por situações que não faz sentido. Mas que existe o julgamento, né, Rafa? E às vezes a gente, como ser humano, muitas vezes deixa de fazer muitas coisas por julgamento. Medo de julgamento. E quando a gente transcende essas coisas, a gente começa a ter outra visão, a gente começa a enxergar mais além, a gente vai adiante com isso. A gente sai desse mundinho onde cheio de regras, onde você tem que ser como todo mundo vê. Você tem que ser assim, porque as pessoas te veem assim. Então, a gente precisa transcender isso tudo. E quando a gente transcende isso, a gente vive melhor, a gente vive mais feliz. Porque a gente sabe da nossa capacidade, de quem deu essa capacidade para a gente ser e fazer exatamente aquilo que a gente precisa fazer. E a gente
gente caminha por caminhos certos, a gente caminha em passos firmes. E a gente deixa de se prender tanto a julgamentos. Porque se a gente for parar pelo julgamento, a gente trava. A gente trava. Você deixa de fazer, você deixa de realizar, você deixa de viver. E quando a gente ganha consciência do que é a vida, de todos os presentes que a gente recebe todos os dias, e as oportunidades, as possibilidades da gente nos tornarmos melhores, a gente vê o quanto a gente perde tempo olhando para fora, olhando para esses ditos julgamentos. E o autoconhecimento vem para isso, né, Ralf? Para a gente olhar para dentro da gente mesmo, a gente se sentir, a gente se perceber, e mesmo diante de um mundo de falações, de especulações, a gente seguir o nosso caminho dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Tá tudo certo? É o seu caminho, é os seus passos. E ninguém vai caminhar pela gente. Nós vamos caminhar o nosso caminho. Ele é individual. Podemos seguir junto pelo caminho, mas o meu passo quem vai dar é eu. Sou eu que vou dar os passos. Sou eu que preciso me movimentar. Então o outro pode falar o que quiser. Mas quem tem que caminhar sou eu. E eu escolho se eu vou caminhar ou se eu vou travar. São escolhas conscientes que a gente faz dentro disso tudo. E o autoconhecimento vem para dar essa energia, para dar essa força para a gente ter entendimento de quem somos, o que realmente nós buscamos na nossa vida, no nosso caminho. E quando a gente está preparado e quando a gente está ciente de que a gente está caminhando, olhando para aquele que precisa, né? Aquele que a gente confia, que sabe, que conhece o nosso dia, a nossa noite, o nosso deitar, o nosso levantar, a gente fica em paz com isso. E a gente caminha em passos firmes. Porque a gente sabe que a gente pode errar? Pode. A gente pode errar. E a gente também tem, como diz o outro, a consciência, né, Ralf, que a gente pode andar para frente, mas a gente também pode dar um passo atrás para entender por que a gente errou ali e a gente refazer o percurso, a gente olhar para aquilo e falar, não, eu errei aqui, eu vou, entendeu? Eu vou fazer direito, eu quero fazer direito. Então, assim, tudo é a gente ter consciência. Quando a gente tem essa consciência, a gente sabe quem é que está cuidando de tudo e para quem a gente deve olhar dentro dessa situação toda, a gente fica em paz, a gente caminha em paz o nosso caminho. Ele se torna leve, ele se torna suave. Então, o julgamento das pessoas em relação àquilo que a gente faz, aquilo que a gente busca, não faz sentido para a gente. Então, quando não faz sentido para a gente caminha tranquilo, a gente caminha em paz. Então, assim, a gente sair dessa linha de fogo criado por todos, menos pela gente. Então, é a gente caminhar nessa linha sobre o que eu sou, o que eu sinto e o que eu estou fazendo. O caminho do outro, ele vai caminhar do jeito que ele quiser. Como ele olha para mim, não faz sentido para mim. Ele está olhando para mim através do que ele sente. Então, esse caminho não me pertence. O meu caminho
é através do que eu sinto, do que eu sei e do que eu vivencio. Então, eu vou seguir o meu caminho, sem julgamento, em paz. E essa paz é a firmeza que a gente precisa para a gente caminhar trilhar os nossos caminhos e estar em paz. E gratos, né, Rafa? Porque o autoconhecimento traz esse poder para a gente. O autoconhecimento traz essa liberdade da gente olhar para a gente mesmo, reconhecer as coisas, as nossas falhas, e olhar para frente, olhar para o outro e entender o que cada um carrega. E a gente caminhe com passos leves e firmes, porque a gente já entendeu muita coisa dentro disso. Então, assim, é a gente ter essa consciência de quem somos, que é o mais importante para começo, né, Rafa? Para começar isso tudo. É a gente saber quem a gente é, o que a gente traz, qual a vibração que a gente carrega no nosso coração, na nossa alma, quais são as nossas intenções na vida. E dentro disso, a segurança dessa paz interior que a gente sente, que a gente caminha tranquilo. E a gente sair dessa linha de fogo de julgamento. Quando a gente não se identifica com isso, a gente fica em paz para caminhar. Vai lá. Sempre se policia ao máximo para ver se você não está julgando. Sempre se pergunte se você não está fazendo um julgamento. Porque o ensinamento, né, trazido por Jesus é muito claro: não julgue para não seres julgado. Porque quem vai te julgar é a sua própria consciência, diante de tudo o que você fala, o que você pensa, o que você faz, os seus atos, né? Então, você se policiar para eliminar o julgamento é maravilhoso, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tira o julgamento, você começa a enxergar a realidade das coisas, né? Será que você consegue, né, olhar e ver a realidade sem julgar? Você pode fazer isso. Você pode ver a realidade sem você julgar. Então, você faça. Pode fazer, né? Tem muitas coisas que a gente olha e não concorda, né? Mas o fato da gente não concordar é que a gente não vai fazer aquilo. Agora, você julgar, ficar apontando o dedo, isso vai voltar contra você. Porque é a sua própria energia, né, voltando para você. E a gente pode ver isso, quantas consequências tem disso, né? E já se perguntaram por que Deus faz tudo isso acontecer na vida da gente? Porque, né, existe nesse mundo a diversidade. Por que existe a diversidade? Se questiona, pergunta para Deus, por que ele fez a diversidade? Se a gente julga as diversidades boas, ruins, melhores ou piores, por que Deus colocou a diversidade? Brasileiro, italiano, japonês, chinês, russo, americano, é diversidade, né? Mas a gente julga pela aparência, porque fulano é melhor que ciclano. Ah, eu vou... E o que acontece quando se julga? Conflitos. Olha as guerras aí, né? O pessoal falou, né, em certos povos querem conflito, porque aquele povo é assim, 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 assado. Já julgo, sem saber, sem conhecer, sem entender o porquê que eles são daquele jeito. Por que Deus fez toda essa, né, essa mistura diferente? Então, a gente precisa transcender os nossos julgamentos e enxergar as realidades, para que esses conflitos parem de existir.
né? Nós temos que extinguir esses julgamentos, porque a era do espírito é a era do amor. Quem nunca ouviu um caso, quem nunca assistiu um caso, né, de crianças que são julgadas porque são diferentes, seja cor de pele, seja questão sexual. Tem criança que já nasce, né, bissexual, homossexual. Ela já nasce. Como é que as pessoas vão julgar uma situação dessa? E aí, quando julgam, criam preconceitos, criam situações de desprezo. Agora, será que as pessoas que julgam, que condenam, e ainda usam o nome de Deus para fazer isso? Ah, porque Deus não deixou isso. Será? Será que Deus não deixou isso para mexer com as pessoas diferente? Para as pessoas refletir, né? E esse desprezo, esse julgamento, né, essas crenças, que mal faz para essas pessoas, crianças, vou pegar crianças, né, que nasceram diferente, que a opção delas é diferente. Será que faz sentido esse julgamento? Será que é benéfico fazer isso? Será que eu julgo ser superior a isso? Porque todas essas questões, todos esses julgamentos, na hora certa, vai ser posto às claras pela nossa própria consciência. E aí, muitas das vezes, a gente vai ver o tamanho da besteira que a gente está fazendo. A gente julgar pela cor ou por serem incapazes. Agora as pessoas estão começando a aceitar os que vêm diferente, né? Esses autistas, esses síndromes de Down, mas há um tempo atrás eram condenados. Pais, né, queriam abortar as crianças porque elas eram diferentes, julgando. Por quê? Sem conhecer as coisas, sem conhecer as causas, né? E aí a pergunta que a gente faz, e Deus nessa história, onde é que está? Porque se ele permite isso... Né, Raul? E no mundo espiritual isso tem uma especialidade tão grande, né? E se Deus permite isso, é porque existe uma razão muito forte, muito profunda, que nós precisamos conhecer. Mas nós só vamos conhecer se a gente parar de julgar as coisas, né? Deus vai fazer as coisas para a gente parar de julgar. Vai fazer a gente precisar justamente daquele que a gente despreza pelo julgamento. Né? E na hora certa, Deus faz as coisas acontecer para a gente tomar, né, pôr a mão na consciência, tomar vergonha na cara e parar, né, de julgar as coisas. A gente julga situações que a gente desconhece. Né? A gente fala coisas sem conhecimento de causa. Olha o transtorno que isso acontece. E a gente fala de transtorno energético, porque a gente emana uma energia muito forte quando a gente faz isso. Né? A pessoa nem precisa escutar as nossas críticas, os nossos julgamentos. O fato da gente emanar energia já aconteceu. Né? Já aconteceu. Agora imagina isso na era do espírito agora, que é tudo às claras. Né? Então a gente já está tendo um gostinho do que vai ser lá para frente, nessa transição, nessa mudança. Vai ser tudo às claras. Só não está percebendo quem realmente não quer. Né? Porque as coisas estão escancaradas. É gente roubando na cara dura, é gente se corrompendo na cara dura, é gente falando na cara dura as coisas. E a gente aqui, ó, não está julgando valores se é certo ou errado. A gente só está aqui fazendo as pessoas despertar para a realidade. É só isso. É aquela história. O que as pessoas fazem é consequências delas. Mas a gente está vendo. A gente está enxergando as coisas. Não tem... Aí que a gente fala, é enxergar sem julgar.
enxergar sem julgar. É a gente olhar a flor e não olhar se ela é bonita ou feia. É a gente enxergar a flor e ver o que ela tem pra gente. Qual é o perfume que ela tem pra gente. Não interessa se é feia ou bonita. Então as atitudes das pessoas é isso. É a gente olhar, ver a realidade, né? Se a gente concorda ou não concorda, é pra gente não repetir o que as pessoas estão fazendo. Mas o que elas fazem é consequências delas, né? Mas o que a gente vê é isso. Vamos falar, né? Furto, corrupção. É uma realidade. Só que a gente vê que aquilo causa um transtorno para as pessoas muito grande. Então, eu não vou julgar quem está fazendo. Cada um é dono das suas consequências, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero as consequências, né, de uma corrupção, de um furto, de um roubo, para mim. Eu não quero. Então eu não vou fazer. Mas a realidade está aí. Agora, eu não vou xingar, criticar, né, falar que a pessoa está fazendo certo ou errado. Eu não posso, eu não tenho essa condição de julgar. Eu não tenho isso. Nem Deus vai julgar. O que Deus vai fazer? Deus já colocou as leis, causas e efeitos. Plantou, você vai colher. Quer roubar? Rouba. Né? Quer se corromper? Se corrompe. As consequências disso vai voltar para você. Simples assim. Ninguém precisa julgar, ninguém precisa criticar, ninguém precisa detonar ninguém. Ninguém precisa entrar em conflito por causa disso. Por quê? Porque cada um está fazendo as suas escolhas. Cada um está plantando o que vai colher, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. E aí... Precisa ter consciência disso, né, Rafa? Exatamente. Porque aí entra uma outra questão. Um negócio chamado conhecimento. Que as pessoas muitas vezes não dão bola para isso. Né? Porque, querendo ou não, entra num julgamento também de certo ou errado, de existe e não existe. Mas o que a gente traz para as pessoas refletir é o seguinte: será que a gente consegue criar alguma coisa? Né? Será que a gente consegue inventar algo que não existe? Então é para a gente começar a refletir. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu não acredito em Deus. Tem gente que não acredita em Deus. Beleza. Mas só o fato dela falar isso é algo que já existe. Porque se a gente parar para pensar, né? É a própria existência dela, né, Rafa? Não, e se a gente parar, né, e perguntar para as pessoas, então pensa em algo que não existe, não faz sentido, porque não tem lógica. Como é que você vai pensar em algo que não existe? Então, a realidade é a seguinte: as coisas existem e logo a gente pensa nelas, porque elas existem. Ah, mas eu não concordo com esse Deus que é vingativo, que é... Opa, aí é outro departamento. Aí já é outra história. Aí nós já estamos julgando, aí nós já estamos entrando em crenças, aí nós já estamos julgando em conceitos que alguém criou, né? Que alguém colocou nas pessoas. É aquela história. A flor é bonita ou é feia? São conceitos. A flor está ali, né? Exalando o perfume dela, com a energia dela em equilíbrio com o universo. Então ela existe para isso, né? Ela existe para uma finalidade que nós muitas vezes desconhecemos. Agora, a gente não querer enxergar os conhecimentos porque a gente não quer mudar, aí é problema, né? Porque a gente gosta, o ser humano gosta de fugir da responsabilidade, né? E esse negócio de o que eu vou plantar, eu vou colher, complicado, né? Eu não quero essa responsabilidade. Né, Rafa? A responsabilidade que eu mesmo vou me julgar das minhas ações e das minhas atitudes é complicado, né? Então é mais fácil eu jogar para Deus, eu jogar para os outros, mas o que a gente está tentando fazer as pessoas despertar é a realidade é outra. A realidade do universo é outra. Isso me fez lembrar de
um trechinho do filme A Cabana, né, Rafa? Lá onde o rapaz julga o assassino da filha, né? Aí vem lá aquela pessoa, um anjo lá, e fala, né? Coloca todo o julgamento na mão dele. Aí você vê a situação, como que muda, né? Quando você tem que julgar aquilo que você acredita, né? Que é a sua verdade. Então, assim, aquele filme traz um entendimento muito bacana dentro disso que a gente está falando aí. Porque enquanto se fala do outro, põe a responsabilidade no outro, tá tudo certo. Mas quando a responsabilidade cai no nosso colo e a gente tem que se julgar dentro daquilo que a gente se permite ali, dentro daquela situação, ela jogou para ele o que ele estava jogando para Deus, né? Que ele julgava Deus por ter permitido tal coisa. E quando ela joga para ele ter que fazer uma escolha entre dois filhos, dentro daquela situação, diante daquele julgamento, aí muda, né? A situação muda. Então, assim, é algo muito bacana para a gente expandir dentro disso e ter esse entendimento disso que a gente está falando. Então, assim, o julgamento tem disso. É isso que o Rafa falou aí. A gente olha para fora, joga para o outro, mas quando a gente tem que se olhar e se analisar dentro desse julgamento, aí o negócio muda. Porque a consciência começa a funcionar, né? Enquanto está voltado para o externo, pode tudo. Mas quando você traz para dentro isso, que é uma prática que o autoconhecimento nos obriga, né, Rafa, a fazer. Porque se a gente vai atrás do autoconhecimento sério, é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar a se analisar. A gente vai começar a se estudar. A gente vai começar a olhar cada movimento que a gente faz. E dentro disso, não escapa os julgamentos. E quanto desse julgamento é meu? Que eu estou vendo fora é o que eu tenho. Então, assim, são situações para a gente refletir, né, Rafa? São situações para a gente expandir dentro disso. E a gente trazer para a consciência. E a gente, quando traz essa consciência, a gente começa a olhar para fora de uma forma diferente. Porque a gente sabe que nem tudo que a gente muitas vezes julga é real, né, Rafa? E às vezes o julgamento é só uma forma de como a gente pensa, de como a gente sente, e muitas vezes não é a realidade. Então, assim, a consciência traz muito isso para a gente. A gente olhar para tudo isso de forma diferente, expandir, ter um horizonte, as possibilidades, né, Rafa, de entendimento também, de qual é a realidade. E a gente olhar, que é isso que o Rafa está falando, né? A gente perceber e a gente ter o entendimento que aquilo ali só é do jeito que é, porque tem que ser assim. E está tudo certo, tudo está no lugar. A gente que cria situações, muitas vezes até fantasiosas, né, Rafa? Para manifestar aquilo que a gente traz em nós, para manifestar aquilo que é nosso. E que às vezes não tem nada a ver com aquilo que está sendo julgado. São só manifestações daquilo que somos, do que trazemos. E a gente faz isso, né, Rafa? Querendo ou não, consciente ou inconsciente, a gente faz isso o tempo todo. Se a gente parar para analisar, a gente julga tudo o tempo todo.
uma realidade. Então, assim, é uma autoobservação que a gente precisa fazer, né? Constantemente. Então, muitas vezes as pessoas entram em conflito com elas mesmas e falam assim, poxa, se eu julgo o tempo todo, então o que eu faço? A questão é, tenha consciência disso, né? E busque ir aos poucos eliminando o julgamento, né? Se pergunte se o que você está julgando faz sentido. Essa que é a lógica, né? Será que faz sentido o que eu estou julgando? Para que a gente possa cada vez mais enxergar essa realidade. Porque quer ver uma questão que a gente traz? Por exemplo, a gente fala muito, né? Vida após a morte, né? A vida espiritual, a vida em outros planetas. A gente já trouxe aqui. O que as pessoas muitas vezes fazem? Julgam sem saber. Ah, eu não acredito que existe. Mas você não acredita baseado em quê? Começa a se perguntar. Você não acredita, né, baseado em quê? Por que você não vai de atrás ver se isso é real ou não? Busca, né? Busca esse conhecimento, busca entender, porque é aquela história onde há fumaça, há fogo, né? Se existe esse conhecimento solto por aí, que existe vidas, entenda como elas acontecem, entenda como elas são de verdade, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente julga que é irreal as coisas porque a gente não alcança esse conhecimento. A gente não alcança que é possível as coisas, né? E aí a gente deixa de adquirir um monte de coisa. A gente deixa de adquirir conhecimentos que oportunos para a nossa vida, para a nossa existência, para a gente melhorar, para a gente crescer, para a gente evoluir, né? Então, a gente precisa estar aberto a essas coisas. Não é porque a gente não alcança que elas não existem. Elas existem, nós que não alcançamos. Mas por que a gente, em vez de julgar, né, a gente não dá essa oportunidade de alcançar? Porque se a gente der essa oportunidade, a gente alcança as coisas. Porque isso chama-se evolução, expansão de consciência, e é o que o universo mais quer do ser humano, que o ser humano expanda sua consciência, alcance esses esclarecimentos, esses conhecimentos, para ver se a gente para de fazer besteira, se a gente para de fazer guerras, se a gente para de brigar com os outros e começa a amar mais. E aí a gente vai amar mais, porque a gente vai entender um monte de coisas que na ignorância a gente não entende e acaba fazendo besteira. E acaba se prejudicando. E isso é o tempo inteiro. Né? Porque é cada pensamento, é cada energia que a gente larga, né? Que a gente solta, que a gente manda, cada energia é uma escolha nossa. E aí a questão é, que energia você está emanando? Você está emanando amor? Ou você está emanando outro tipo de energia? Raiva, ódio, ressentimento, revolta, sabe? As coisas que acontecem na nossa vida. Nós seres humanos, nesse momento, estamos aqui no planeta Terra, aonde está tudo isso que a gente vê aí fora. É guerra, é briga, é conflito, né? Só que, dentro de toda essa turbulência, nós, como indivíduos, cada ser único, tem que melhorar. Deus colocou nós nesse caos aí para a gente melhorar, nesse caos, no olho do furacão. Se ele colocou a gente nisso, é porque a gente pode. Mas esse pode, nós temos que deixar esse pode acontecer. Temos que estar abertos a essas coisas novas. Né? Independente do que aconteça, busca por si mesmo. Você pode ler um livro, você pode escutar de alguém,
Pega esse conhecimento e traga para você, com você mesmo, e vê se aquilo faz sentido ou não. Então é isso que a gente fala muitas vezes das religiões, né? Porque as pessoas pegam aquilo da religião, traz para ela, e se aquilo faz sentido para ela, que bom. Se não faz sentido para o outro, é porque o outro não está vendo o que aquela pessoa está vendo, não está alcançando o que aquela pessoa está alcançando naquele momento e está tudo certo. Porque se a pessoa permitir, né, dar essa abertura de compreender o outro no nível do outro, eu te garanto que a gente consegue. Né? A gente consegue. Então, a pergunta que eu faço dentro disso, para resumir, é assim, você consegue amar do mesmo jeito que Jesus amou a humanidade? É isso. Ó. Se você não consegue amar, é porque você não entendeu ainda esse amor que Jesus tem por nós. Não entendeu. Nós não conseguimos alcançar ainda a plenitude desse amor. Por isso que a gente não entende. Agora, estamos abertos para entender? Estamos abertos para compreender, sentir esse amor de verdade? Essa é a pergunta. Né? Que só aqui dentro a gente consegue responder. A gente não precisa falar para ninguém, mas aqui dentro a gente já sabe se a gente alcança esse amor ou ainda não alcançou. Mas estou aberto para alcançar? Quero alcançar? Quero entender o que Jesus entendeu? É isso. Será que eu consigo entender o que Jesus entendeu? Ou eu interpreto o que ele está passando para a gente dentro do que eu alcanço? Aí dá confusão. Né? Mas tudo bem, faz parte. Mas isso não quer dizer que Jesus está errado ou não existe o que ele trouxe. É porque eu não alcanço. Mas eu tenho que largar esse julgamento e estar aberto para alcançar o que ele trouxe. Aí a coisa fica diferente. Porque aí eu vou seguir os caminhos que ele seguiu para alcançar o que ele alcançou. Porque por mais simples que as mensagens sejam, elas são muito profundas, muito complexas. Mas demais. Cada frase, cada ensinamento que ele trouxe, daria para escrever 10 mil livros. Tranquilo. É de uma profundidade que ainda a gente não entendeu. Mas a ideia é essa, estar aberto para entender isso. Deixar esse conhecimento expandir a nossa consciência. Todo o conhecimento que ele trouxe. Qual conhecimento? O Evangelho, simples. Pega o Evangelho, está tudo ali. Está tudo ali. Mas daquele livro, né, de um livro, o Evangelho, dá para escrever 100 mil livros, de tão complexo e profundo que é. E nós não alcançamos nem metade do que ele trouxe. Não é nem metade. Mas a ideia não é isso, se condenar por isso. É estar aberto para alcançar esse entendimento que ele trouxe. É isso. Né? A gente estar aberto para alcançar. Compreender o que ele compreendeu da vida, compreender o que ele compreendeu de Deus, compreender o que ele compreendeu sobre o universo. E isso serve de exemplo para nós aqui como humanos. Se eu quero entender o outro, eu não posso pensar, né, o que o outro me traz com os meus limites. Eu tenho que alcançar o outro. Eu tenho que estar no lugar do outro. Eu tenho que compreender o outro da forma que ele vê a vida. E isso, quem ganha, sou eu. Porque ao entender ele, eu me entendo mais ainda. Agora, se eu fico limitado às minhas crenças, ao meu conhecimento, às minhas limitações, aí eu não consigo sair do lugar. Né? Então, se eu quero entender, por exemplo, a Sol, eu tenho que se colocar no lugar dela, dentro dos problemas dela,
né, dentro dos conhecimentos que ela traz, eu tenho que alcançar como ela pensa, como ela vê o mundo. Aí eu estou expandindo a minha consciência. Aí eu estou alcançando o que ela alcançou. É assim que o conhecimento se transfere de um para o outro. Então Jesus trouxe esse conhecimento, mas será que a gente se coloca no lugar de Jesus para alcançar isso? Aí as pessoas vão julgar, não tem como. Olha aí. Esse não tem como é por quê? Eu já ouvi isso, né? Ah, não tem como alcançar Jesus. Não tem? Por quê? Você não quer essa responsabilidade, você não quer mudar, você não quer se transformar. Olha quanta coisa de julgamento a gente tem entranhado na nossa mente que precisamos rever, que precisamos trocar, que precisamos transcender. Dentro disso Então tem tudo isso. tudo, né, Rafa, que sai do superficial e é olhar para dentro mesmo, né? E muitas vezes não se quer fazer isso, porque a gente sabe exatamente o que vai encontrar. Nem todo mundo está disposto a se olhar de frente. Porque é mais fácil você estar numa ilusão, criar uma situação para não ter que encarar as verdades sobre si mesmo, sobre o que realmente é, sobre o que realmente sente, sobre o que realmente pensa, sobre quais são as reais intenções, quais são os verdadeiros sentimentos, quais são as verdadeiras energias que vibram. Então, assim, isso se torna um fardo para muitos que não querem essa responsabilidade de se olhar de verdade. O autoconhecimento na prática, ele nos obriga a fazer isso. Porque quando a gente começa e a gente leva isso a sério, a gente precisa olhar para dentro e não tem como fugir. Aí entra, né, o autoconhecimento e vem a espiritualidade junto para reforçar isso, de como tudo isso é como uma engrenagem, né, Rafa, que precisa um complementar o outro para a gente ter o entendimento necessário. E aí a gente vai, né, para o físico, a gente vai no mental e a gente vai no espiritual, porque isso é sobre nós, não é sobre o outro, é sobre nós. E a gente tem tudo isso em nós. A gente é um ser completo de tudo isso. E muitas vezes são situações e são coisas que a gente reflete, mas a gente não quer olhar para isso, porque a gente acredita que tudo está fora, porque tudo é do outro, porque tudo é causado pelos outros, tudo é de terceiros. A gente nunca quer olhar para entender que a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente vê, sobre aquilo que a gente sente, sobre aquilo que a gente pensa. Então, quando a gente toma essa responsabilidade, tem essa maturidade de olhar para dentro de nós mesmos e aceitar que a gente tem tudo isso e que isso não é do outro, isso é nosso. Só o fato da gente aceitar isso, as coisas já começam a dar um salto gigante. As coisas já mudam de um jeito estrondoso. O fato da gente assumir a nossa responsabilidade diante da vida e daquilo que somos, que a gente erra, que a gente falha, mas que a gente também pode consertar. E a gente não ter medo e não ter vergonha, né, Rafa, de olhar para as coisas e falar, não, eu erro sim, mas eu quero fazer direito, eu quero consertar. Eu tenho sim esses monstrinhos dentro de mim, mas eu quero sentir outra coisa, eu quero vibrar em outra energia. E nem todo mundo está disposto a olhar para isso. Porque às vezes você vai olhar para a situação que vai te ferir muito. E essas
feridas muitas vezes estão tão profundas, né, Rafa? Estão tão enraizadas que as pessoas se veem perdidos. Então, assim, a gente sair do superficial de tudo isso, a gente mergulhar mesmo nesse autoconhecimento e trazer a espiritualidade junto para a gente sentir o que é de verdade isso. Como funciona essa transformação, mas a gente fazer isso sem medo de ser julgado, que é o que a gente está falando hoje. Porque o nosso maior medo é ser julgado. Muitas vezes a pessoa não tem medo de olhar para os seus contras que tem aqui dentro, mas é o medo do que os outros vão pensar. De você olhar abertamente e dizer, eu sou assim, eu tenho isso, mas eu quero transformar, eu quero mudar. Falta coragem, né, Rafa, da gente se olhar de frente e entender que somos seres completos, de muita luz e de muita sombra também. Quando a gente percebe isso, que só depende de nós, e não é ficar maquiando só a luz, mostrando só coisas boas, porque a gente não é assim. A gente tem esses monstrinhos e que causam muito danos, e não é tanto para fora, mas é aqui dentro, é em nós mesmos. Porque se a gente não muda a nossa visão, se a gente não muda a nossa concepção de tudo isso, a gente cada vez mais vai se afundar. A gente se afunda cada vez mais naquilo que a gente acredita ser, que a gente acha ser, que na verdade não é. E quando a gente olha para dentro e traz isso, esse autoconhecimento, a espiritualidade, de alguma forma, a coisa real vai florescendo, ela vai tomando espaço, ela vai se abrindo, ela vai expandindo dentro da gente. E isso vai para fora. A gente começa a perceber tudo diferente, a gente sente diferente. Por quê? Porque a gente deixa a nossa luz brilhar. A gente bota luz naquilo que a gente tem de sombra. A gente bota energia positiva naquilo que a gente tinha e tem de negativo, porque a gente tem que fazer uma limpeza constantemente. É a gente olhar para a gente constantemente e perceber isso. Trazer essa luz, porque assim como existe a sombra, também não existe, né, Rafa? Assim, não tem como um existir sem o outro, né? Um precisa do outro, até mesmo para a gente entender qual é o nosso caminho, qual é a nossa evolução, quais são as nossas escolhas dentro da vida. Então, tudo isso é um papel importante, é uma realidade importante para todos, porque através disso eu sei quem eu sou, é através disso que eu me firmo naquilo que Deus me entregou. E qual a força que eu tenho dentro de mim para fazer as escolhas certas? Qual a energia que eu trago em mim para mim poder trilhar o meu caminho dentro das escolhas que eu faço? Então, assim, tudo é consciência, mas a gente não pode permitir o medo de olhar para as coisas que não são tão lindas, não são tão perfeitas dentro de nós. Situações que muitas vezes a gente mesmo cria. Muros que a gente mesmo levanta dentro de nós. Então, assim, é a gente sair disso. Como a gente sai disso? Olhando, acolhendo, compreendendo que você tem, mas você também tem escolhas. Dentro desse ter a sombra e ter a luz, você faz a sua escolha.
quando você escolhe o caminho, você pode emanar aquilo que você tem de melhor para aquilo que você tem de negativo. Então, você bota luz, você irradia luz nas suas sombras. E isso é fundamental para o nosso próprio crescimento espiritual, para a nossa própria evolução. E são caminhos certeiros, mas a gente precisa de coragem para isso. E quando você perde esse medo de olhar para você e você saber que você erra, assim como você acerta, você não precisa mais carregar o fardo do medo de caminhar. Porque você sabe que você mesmo se olha, não precisa o outro chegar e te apontar que aquilo está errado, porque você se enxerga, você se vê, você se sente. Então, mesmo se alguém te aponte alguma coisa, você vai olhar e vai falar, não, isso é meu, não, realmente é meu. Eu tenho isso sim, mas eu quero mudar, minha escolha é mudar dentro disso. Então, tudo é consciência, e quando a gente tem consciência e a gente tem coragem de olhar para a gente com verdade, para os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos, a gente consegue transformar qualquer coisa, a gente muda, a gente transforma. E dentro disso a gente só evolui. E é aquilo, né? Você caminha com segurança, porque você aprendeu a olhar para você, ao invés de olhar para fora e achar culpados. Porque está longe de ser os outros. A maturidade dentro disso nos faz a gente se olhar e se perceber dentro de todo o contexto, dentro de todas as situações. A realidade se apresenta e a gente é honesto com a gente mesmo de olhar e falar, não, isso é meu. Realmente eu tenho isso, mas eu também tenho a escolha. E a minha escolha precisa ser assertiva dentro disso. Então, assim, o autoconhecimento e a espiritualidade dentro disso é fundamental em tudo quando a gente olha para ela com seriedade, quando a gente pratica isso com seriedade e a gente começa a perceber todas essas nuances, todas essas situações onde o outro é só um personagem que a gente mesmo cria. Na verdade, o outro é uma pessoa que a gente cria para a gente se livrar, para a gente fugir daquilo que é nosso. É um lugarzinho para a gente colocar aquilo que a gente não quer. Quando, na verdade, é mais fácil a gente olhar para isso e falar, não, é meu, mas eu vou resolver. Eu vou dar um jeito nisso porque eu tenho escolha de fazer isso. Eu posso fazer melhor. Então, assim, tudo parte da consciência do que a gente faz com a gente mesmo, de como a gente se olha, de como a gente se percebe. E o quanto de verdade a gente quer isso, né, Rafa? É aquilo que a gente sempre fala, né? Quanto a gente quer realmente tirar ou pelo menos suavizar tudo isso que a gente carrega. Mas isso requer verdade com a gente mesmo, não é com os outros, é com a gente. O quanto esse autoconhecimento é real para mim. O quanto a espiritualidade é real para mim. O quanto eu me responsabilizo dentro de tudo isso que eu faço. Qual é a minha responsabilidade? Eu tenho responsabilidade? Ou eu vou continuar achando no outro um lugar para colocar aquilo que é meu? Então, assim, a gente precisa expandir, a gente precisa
ter essa entrega, o autoconhecimento e a espiritualidade para a gente entender a gente mesmo. E a gente saber que não tem o outro, somos nós. E as nossas responsabilidades, a nossa maturidade dentro disso, fala muito. O quanto eu realmente me olho, o quanto realmente eu me percebo. E é inevitável isso, né? Porque quando eu julgo, o julgamento é meu, né? É o que eu tenho dentro de mim. Então, voltando ao nosso exemplo, se eu acho a flor feia, a feiura está dentro de mim. A feiura está dentro de mim. É essa energia que eu carrego. Então, aquela história, né? Que a beleza está nos olhos de quem vê, é a mais pura verdade, né? Então, assim, se eu desprezo alguém, eu tenho problema com desprezo. Está dentro de mim essa energia. E eu estou jogando fora, né? Estou projetando nos outros, porque nem eu estou aguentando mais ficar com essa energia mal resolvida, né? Do desprezo. Eu preciso procurar resolver essa questão do desprezo. Se foi desprezado, se foi rejeitado, não importa o que aconteceu. Não julgue o que aconteceu, mas vá lá e se resolva. E muitas vezes as pessoas fazem isso também, né? Elas julgam, né, ser vítimas, elas julgam ser vítimas da sociedade, e aí não se resolve nada dentro delas mesmas. Mas aquela energia, né, está dentro dela, projetando para fora o tempo inteiro. Então, é aquilo que, né, você falou, você se perceber o que você está jogando fora, porque é teu, é seu, não adianta, é teu. Então, se você acha alguém desprezível, você tem problema com desprezo, né? Se você tem preconceitos com cor de pele, você tem algum problema nisso. E você tem, não adianta você querer esconder o sol com a peneira. Você tem problemas, porque o certo é a gente não julgar, não ter preconceito, não ter, a gente ser resolvido, né? O certo é a gente ser resolvido, para a gente transcender esse ser humano e viver em espírito, mesmo sendo humano. O viver em espírito é, né, vivenciar as virtudes do espírito, o amor, a alegria, a felicidade, né? E o nosso espírito não tem nada disso que a gente precisa resolver como ser humano. Não tem preconceito. É diferente. A gente sente, é um sentir, é diferente. A gente sente as coisas, não acha bonito ou feio, porque a gente contempla o sentir. A gente pode ir mais além ainda. A gente sente Deus nas coisas. E é isso que importa. É a gente sentir Deus nas pessoas. Não importa se é preto, branco, amarelo, vermelho, azul. Não importa isso. Importa que ali existe a energia divina. E quando eu me conecto com isso, as coisas mudam. Porque é aí que eu vou... É aquilo que a gente falou lá com o ser humano. Aí eu começo a entender o outro. Aí eu começo a alcançar o que o outro quer. Aí eu me coloco no lugar do outro. E essa energia, essa troca, ela acontece numa harmonia, num fluir que a gente muitas vezes não percebe. É uma troca o tempo inteiro. E essa troca é espiritual. Tem como ser humano. É uma troca espiritual. Mas para a gente chegar nesse nível, a gente precisa transcender essas mazelas humanas, de preconceito ainda, né, de julgamento, de tabu. A gente tem tabu ainda. Tem assunto que a gente não fala por medo, por receio, por sei lá o quê. Temos que acabar com isso já, agora, para ontem. Né? Se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, se a gente quer transcender, a gente tem que pegar tudo que nos incomoda, o que nos impede de fazer isso e resolver. Quando a gente fala de sombras, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que precisa ser resolvido. E o que a gente faz com as sombras? Reprime.
reprime uma em cima da outra. É tabu, não mexo nisso. Nesse tabu eu não posso falar. O que você está fazendo? Reprimindo as coisas. Se resolve. Você não precisa sair gritando aos quatro cantos do mundo. Se resolve aqui dentro. Aqui, ó, sua consciência. Se resolve você com você mesmo. Acabou. Deixa resolvido. Né? Se você tem opção sexual, se resolva. Enfrenta as consequências, porque as consequências são criadas pelo ser humano, mas vai ser feliz. Se você tem problema de ser japonês, chinês, inglês, sei lá o que, se resolva dentro de você. E as consequências são de quem está criando isso, te limitando. Vai ser feliz. Por isso que a gente fala aqui, ó, conhecimento. Quando você tem o conhecimento espiritual, você se liberta de todas essas amarras. Porque você já não vive mais como ser humano, entre aspas. Você vivencia as virtudes do espírito. E para o espírito não tem cor, raça e nem gênero. Não existe isso para o espírito. Só que aí é outra conversa já. A conversa mais embaixo. Aí esses preconceitos, esses tabus são quebrados, são eliminados. Mas para quem acredita ou quem não acredita, enfim, nós estamos entrando na era do espírito. Então nós temos que acabar com todos esses preconceitos. Isso é real. E quem não acabar, quem insistir, vai haver sofrimento. Vai haver sofrimento. Então a espiritualidade vem alertando a gente, vem nos alertando, vem esclarecendo para que a gente não sofra. Porque com a espiritualidade a conversa é diferente. Não tem essa questão de vítimas. Vitimização, né? Exatamente. Não tem. Lá é preto no branco, porque energia não mente. Então, a espiritualidade chega, aquela história, chega chegando. Não quis se despertar porque, mas eu não acreditei, eu não vi, eu não sei. Não interessa, a oportunidade está aí, ó. Se abra que a espiritualidade te mostra. E te mostra de um jeito que é só teu. Ninguém precisa saber, é só teu. Que é uma coisa que a gente sempre fala, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu alcance. A espiritualidade sabe disso. E ela vai te revelar aos poucos, do jeito que você aguenta, do jeito que você quer, nem mais, nem menos. Na medida certa. Na medida certinha. Mas justificativa e desculpas não vai adiantar. Eu furtei lá, eu não sabia das consequências. Pois é, meu filho. Besteira feita, vai pagar. Não sabia. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por mais que a gente fala aqui de julgamento, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Quando a gente ama... A humanidade nos apresenta todos os dias, né, Rafa? Exatamente. Quando a gente ama, o caminho é guiado. E a consciência bate. Isso aí está errado. Ela permite a gente fazer. Mas ela sempre nos lembra. Isso aí é errado. Quem nunca? Consequências, né? É lógico. Tem pessoas que pegam as coisas quando ninguém está vendo. A consciência alerta a gente. Fala, isso não é certo. Não é teu. Por que você vai pegar o que não é teu? E a consciência da gente fica martelando isso. Então não vem dizer que não sabia. Porque a espiritualidade, vamos dizer assim, já se protegeu de tudo isso. Existe a consciência, pronto, acabou. Quando eu tenho uma atitude... E manifesta, né, Rafa? Então, quando a gente faz algo que não é legal e a gente faz, né, e a consciência deixa a gente errar, isso que é mais a beleza do universo, né? Porque a consciência deixa a gente errar e nos permite a oportunidade de se corrigir logo ao mesmo tempo. E a gente sabe disso. Então,
para energia não existe desculpa nem justificativa. É erros e acertos, causas e consequências o tempo inteiro. É aquela história. Errei, me perdoe, está perdoado, mas vai ter que pagar o erro. Pronto. Simples assim. O perdão é de graça, mas a energia que a gente gera, a gente tem que equilibrar. Ainda mais se for uma energia negativa, a gente tem que equilibrar com uma energia positiva. Ou seja, cada ação negativa que a gente faz, a gente já está perdoado. Deus já perdoou antes mesmo da gente fazer. Mas a gente vai ter que ter uma atitude diferente, positiva, para equilibrar o negócio. É assim que é a nossa evolução. É assim que é os erros e acertos que a gente fala. É fazendo uma coisa positiva, uma coisa negativa, uma coisa até chegar um ponto em que a gente fica fazendo coisas positivas. E aí a gente equilibrou. Aí a gente resolveu as nossas sombras, aí a gente transcendeu o ser humano. Aí a evolução já é outro patamar, é outra história já. Né? Mas esse conhecimento existe. Se a gente buscar, aparece para a gente. Cai no nosso colo. Basta a gente querer, é um desejo. Né? A gente não atrai as coisas? Por que você não atrai um conhecimento para você se libertar? Atraia um conhecimento para você se libertar. Te garanto que Deus vai te dar na hora. Porque o que Ele mais deseja é que você se liberte dessas amarras, né? Dessa situação que nós, como seres humanos, se encontramos. Né? Só sofrimento em cima de sofrimento. Hã? E criamos, né? Exatamente. Né, esse criar, né, o co-criador, as pessoas querem ser co-criador para conseguir coisas boas, né, conforto, riqueza, mas a gente co-cria o tempo inteiro, tanto para o bem quanto para o mal. Mas aí entra o que a gente falou lá atrás, né, pro mal eu não quero saber disso. Esse negócio de ser co-criador para o mal, estou fora, eu só quero para o bem, só quero para as coisas boas, para as coisas positivas, mas não é assim que funciona. Ou a gente se equilibra. Aí faz um exame de consciência, né, para ver onde estão os pontos. Exatamente. Ou a gente se equilibra e entende como o universo funciona e faz direito para parar de sofrer, ou não tem conversa. A gente vai acabar negando as coisas, né, porque a gente nega, e vai acabar tendo as consequências desse negacionismo. Né? Eu só quero criar coisas boas. Se você está desequilibrado, você vai criar coisas boas e coisas ruins o tempo inteiro. Cada pensamento nosso é uma criação. Cada pensamento é uma criação. E a gente atrai tudo isso o tempo inteiro. E situações, né? E se a gente fosse esperto, a gente parava, analisava e percebia que, opa, eu estou criando situações muito ruins para mim. Mas e por que então que essas coisas ruins acontecem? Para a gente aprender, né, a criar melhor. É isso. A gente tem que aprender a criar melhor, cada vez melhor. Mas para isso a gente tem que buscar o quê? Conhecimento do universo, a realidade de Deus. Essa é a situação nossa. Nós temos que buscar a realidade de Deus. Ou se você não quer falar Deus, fala outro nome, Criador, fonte divina, o amor supremo. É a mesma energia. Que é aquilo que a gente fala, né? Tanto faz, o nome tanto faz. Mas essa energia, ela existe, né? E ela é tudo que existe. Quanto mais cedo nós entender isso, compreender isso, menos sofrimento nós vamos ter lá na frente. Fechou? Fechou. Então fechou. É isso aí. Então é isso aí, gente. Espero que a gente tenha ajudado, né, Rafa, um pouquinho. E assim, refletir. Reflitam. Aprender. A gente precisa, né, Rafa? Aprender a não julgar, mas a gente, dentro daquilo que a gente vê, que a gente ouve, a gente buscar refletir
autoobservação e perceber o que a gente pode tirar disso, né? Compreender o que a gente pode tirar disso, o que isso tem de real, o que isso traz para mim, qual a realidade que isso traz para mim. Faz sentido, não faz? Busca, né, Rafa? Não dependa do conhecimento alheio. Ouve, analisa, reflita, mas busque, né, o conhecimento, porque é através disso que a gente consegue sair, né, da onde a gente está. É a gente dando o primeiro passo, um passo de cada vez, sempre em busca daquilo para nos melhorarmos como seres humanos, como pessoas. E a gente só faz isso quando a gente se permite olhar o mundo, olhar a vida de uma forma diferente, com abertura, com expansão e com a realidade, né, Rafa, daquilo que se apresenta para a gente. Não é a minha realidade nem a realidade do Rafa, mas a sua própria realidade, dentro daquilo que você vive, dentro daquilo que você sente, que você percebe, porque cada um tem um nível de consciência, está no momento de um nível específico de consciência, né? E isso a gente não pode julgar, né? Porque cada um vai ter o entendimento que precisa dentro daquilo que precisa. Mas, assim, só se permita, né, Rafa? Se permita analisar, pensar, sentir qual é a realidade disso para mim. No que isso eu posso fazer para melhorar o que eu tenho em mim. Então, assim, se permita o autoconhecimento de verdade e se aprofunde, né, na espiritualidade, porque tem muita coisa boa, boa não, maravilhosa, né, Rafa? E se revela de nós mesmos, não é dos outros, não é de situações alheias, são coisas nossas, são as nossas verdades, são a nossa realidade, são o nosso próprio melhoramento dentro de tudo isso. Então, assim, é uma construção, né, Rafa? Uma nova construção de um novo ser humano através do autoconhecimento, da espiritualidade e de tudo aquilo que a gente se permite com sabedoria. Então, é isso. Aí. Faça sentido, né? Obrigado. É isso aí, gente. Obrigado pela presença. Uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus. Isso aí. Muito obrigado, muita paz, muita luz, muito amor. Até a próxima.